Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu estou aqui para gravar um vídeo muito especial, porque foi um vídeo muito pedido por vocês e também é um vídeo que eu quis muito gravar para vocês também, eu esperei muito para poder gravar. Eu não vi a hora de poder relatar a nossa experiência também, além de apenas assistir vídeos sobre o assunto. E hoje então vou falar para vocês sobre o desfraude, como foi o processo do desfraude do Theo. Então, claro que isso já aconteceu faz alguns meses, o processo todo se encerrou, assim posso dizer que foi em fevereiro desse ano, e agora tô gravando esse vídeo no finalzinho do mês de maio. Theo está com 3 anos e quase 3 meses. Não fiz nenhum roteiro, então vou falando assim algumas coisas, vou relatando para vocês e antes de relatar mesmo, quero só fazer algumas considerações. Uma delas é que antes mesmo desse processo começar, de o Theo estar assim naquela idade que geralmente, né, os especialistas falam que seria o ideal para o desfraude, que a criança já está pronta, é que eu nunca me preocupei muito com isso, assim, de ter um momento certo, uma idade certa para começarmos o desfraude. Para mim, eu sempre tive na cabeça que o momento certo, o momento ideal seria quando o Theo desse sinais de que estava pronto para não mais usar fraldas. Então, por exemplo, 2 anos. Algumas pessoas falam que até 2 anos ou a partir dos 2 anos tem que desfraldar, né? Eu sei que é a partir daí que geralmente a criança passa a demonstrar que está pronta para esse processo. Mas nós sabemos que cada criança é uma criança, aliás, tô falando para vocês a nossa experiência, tá? Isso não quer dizer que tenha que ser assim com o seu filho também. Então, eu nunca me preocupei com isso, sabe? Depois dos 2 anos, assim, eu sabia que o desfraude estaria próximo de acontecer, mas eu nunca fiquei me cobrando ou cobrando dele de que teria que ser naquele momento, tal mês, enfim. Eu pensava que quando o Theo desse os sinais, então nós começaríamos o processo do desfraude. Quero falar também que em todo esse processo, toda a nossa família foi muito importante, especialmente a minha mãe, que fica a maior parte do dia com o Theo. Então minha mãe foi muito importante nesse processo e a escola também, vou até falar depois para vocês. Acredito que na questão assim da independência, sabe? Então, para fechar mesmo o processo do desfraude, nós acreditamos que a escola também foi muito importante para isso. E também quero falar que aqui em casa não teve momentos diferentes para o desfraude diurno e o desfraude noturno. Como nós deixamos assim tudo acontecer da forma mais natural possível, tanto é que o Theo só deixou de usar fralda mesmo com quase 3 aninhos. Então, assim, tudo acabou acontecendo ao mesmo tempo. Aliás, nós percebemos que à noite ele já não fazia mais xixi, sabe? A fralda amanhecia assim sequinha, porém durante o dia ainda não havia se encerrado, sabe? Nós não podíamos tirar ainda definitivamente a fralda dele. Então, agora eu vou contar para vocês como que foi todo esse processo. Diante dessas considerações que eu fiz, então, né, que eu falei para vocês que nós esperaríamos o momento que o Theo desse os seus sinais. Então, o Theo completou 2 aninhos em março de 2018. Então, ele completou 2 anos em março. Até então, ele não havia dado sinal algum de que estava pronto para o desfraude. Aí veio o inverno. Vocês sabem que aqui no sul faz frio, né, no inverno. Então, nós pensamos que também, como ele não tinha demonstrado nada, né, com relação ao desfraude, de que estava pronto e tal, também é um período frio que não seria o momento ideal para, de fato, né, tomarmos essa decisão. Então, nós esperamos passar o inverno e tal, quando foi no mês de setembro de 2018, um belo dia, o Theo acordou da soneca, não sei se ele sonhou. Sei que ele acordou e falou assim para minha mãe: vovó, quero fazer xixi no vaso. Hoje é sexta-feira, hoje é dia 13 de setembro de 2018 e eu peguei a câmera para registrar uma novidade que nós tivemos hoje, né, filho? Hoje à tarde eu tava trabalhando na UNOESC, no NPJ,
E aí na hora que eu tava voltando, a minha mãe me mandou uma mensagem: vem que o Theo tem uma novidade pra contar pra você. Aí quando eu cheguei, o Theo me contou a novidade. Você não vai contar, filho? Não. Então, a minha mãe contou que depois da soneca, o Theo acordou assim e falou: vovó, quero fazer xixi no vaso. Do nada, ele pediu pra fazer xixi no vaso. E daí ela pegou ele, foi e não é que ele fez xixi no vaso pela primeira vez, e foi ele que pediu. E aí passou mais um tempo, eu cheguei e tal, né, conversei com ele, bati palma, falei, né, super comemorei, assim, essa novidade. E aí, depois de um tempo, nós estávamos falando sobre isso de novo, e daí ela perguntou de novo: Theo, quer fazer xixi? E ele fez o xixi de novo, gente. E aí, agora era umas 7 e pouco, acho que nós viemos pra casa, né, filho? Não sei, filho. Enfim, já tinha anoitecido quando chegamos em casa. E aí, antes do banho, eu falei: quer fazer xixi, Theo? E ele: sim! Aí fomos de novo no vaso. E não é que ele fez! Gente, 3 vezes hoje. Vem cá. E esse foi o primeiro sinal do nada, né, que ele demonstrou então interesse em fazer o xixi no vaso. Aliás, quero fazer uma observação nesse ponto. Gente, embora eu já tivesse decidido, nós já tivéssemos decidido que esperaríamos o Theo dar os sinais de que estava pronto, nós sempre incentivamos, assim, nem sei desde quando, sabe? Mas desde sempre, assim, a gente sempre falava para ele sobre o vaso, que todo mundo fazia xixi, cocô no vaso, que ele usava fralda, mas que um dia ele também faria o xixi, cocô no vaso, sabe? Então a gente sempre falava sobre isso para ele, de forma a incentivá-lo, né? Nunca forçamos nada, mas sempre falávamos sobre o vaso. E também ele tinha aquele vasinho de criança, sabe? Separadinho, piniquinho assim de criança. Nós também tentávamos incentivar por meio do piniquinho. Algumas vezes ele sentava, brincava ali, né, com as alcinhas, mas nunca fez nada. Acho que teve 1 ou 2 vezes que ele fez o xixi no piniquinho, mas assim, poucas vezes. Mas foi legal também para incentivar, né, para falar sobre, né, sobre o fato de que as pessoas usam o vaso para fazer as suas necessidades. Então tá. Então, lá em setembro, ele deu esse sinal. E aí nós ficamos super empolgados, né? Porque ele tinha dado um sinal, então pensamos, bom, então agora vai, né? Se ele deu esse sinal, então agora vai. E aí que nos vídeos que eu assistia sobre desfraude, o pessoal sempre fala assim que, sei lá, 15 dias, 1 mês, acaba que consegue encerrar todo o processo do desfraude. Só que conosco não foi assim. Porque, embora ele tivesse pedido para fazer o xixi no vaso, ele ainda não pedia quando ele não manifestava assim, quando sentia vontade. Nós percebemos que ele passou a prestar mais atenção no corpinho dele, né, quando ele tinha vontade, mas nesse momento inicial nós ainda tínhamos que mais ou menos pensar nos momentos que ele tinha vontade e levar, sabe? Ele ainda não pedia, quero fazer xixi. Cocô, então nem pensar. Ele ainda não pedia para fazer o xixi. Então, sei lá, dava 1 hora, 2 horas, quando acordava da soneca, quando acordava de manhã, antes de dormir. Então, nesses momentos, nós levávamos ele até o vaso e ele fazia o xixi no vaso. Então, a fralda, assim, geralmente ficava sequinha, mas ainda acontecia, né, de escapar algumas vezes o xixi na fralda e o cocô, tá? Então, nesse primeiro momento, foi só com o xixi que ele começou a fazer no vaso. E aí foi mais ou menos a partir desse período também, que nós começamos a notar que à noite a fralda passava sequinha. Ele não fazia mais xixi à noite, sabe? Durante a madrugada. Então, de manhã, a fralda amanhecia sequinha. Só que faltava, de fato, ele pedir,
até o final do ano, até as nossas férias, eu lembro que na praia nós ainda levamos o Theo usando fralda, nós não tínhamos tirado, sabe, a fralda. Ele ainda ficava de fralda e nós levávamos ele de tempos em tempos até o vaso para fazer o xixi. Então, depois que nós voltamos da praia, foi em janeiro, então depois das nossas férias, nós então começamos a usar a cuequinha mesmo durante o dia, né? Até para ele começar a se habituar mais com a cueca. Até então, algumas vezes ele ficava de cueca, mas na maioria das vezes ele ainda ficava de fralda. Então, de janeiro em diante, depois da nossa viagem, é que nós começamos a colocar a cuequinha. Até porque as aulas iriam começar em fevereiro, né? Então eu tinha muita preocupação, assim, sobre o desfralde na escola. Até eu não falei antes, né? Mas na turminha do ano passado ainda, quando ele começou a fazer no vaso, mas sem pedir, nós falamos então para a prof, e aí ela, a estagiária, sempre levavam ele também durante a aula, e assim, a prof também super entendeu, nunca forçou nada, sabe? Deixou acontecer bem no tempo dele, até porque o Theo é um dos mais novinhos da turminha. Então tem crianças da turma dele que são praticamente um ano mais velhas do que ele, sabe? Então a prof sempre super entendeu. Então no começo desse ano, que nós voltamos das férias e em fevereiro as aulas iriam começar, eu tinha muita preocupação, porque eu sabia que, olha, se o Theo não fosse a única criança ainda que usava fralda, seria praticamente uma das únicas assim. Então eu pensei assim, meu Deus, ou ele vai, de uma vez por todas, tirar a fralda, passar a pedir para fazer, e com relação ao cocô também era uma preocupação nossa, ou ele vai ficar traumatizado, né? Então eu fiquei muito preocupada com isso. Aí em fevereiro, então, as aulas começaram, nós colocamos essa nossa preocupação para a prof e ela nos auxiliou também nesse sentido. Começamos a mandar o Theo de cueca, né? Só de cuequinha sem a fralda, né? Só de cuequinha para a escola. E aí, claro, né, gente, que algumas vezes acabou escapando o xixi, mesmo em casa também acabava escapando o cocô, mas aí, depois que as aulas iniciaram, graças a Deus, tivemos aquele efeito mais esperado, né? Ele não ficou traumatizado, assim, ao menos ele não demonstrou qualquer trauma, e ele começou, no finalzinho do mês de fevereiro, a pedir para fazer o xixi no vaso e também o cocô. Quando ele começou a pedir mesmo, assim, foi a nossa felicidade, sabe? Nós pensamos, bom, agora então está encerrado o processo do desfraude. E foi mais ou menos assim, sabe? Então, depois que as aulas começaram nesse ano, aliás, depois das nossas férias em janeiro, que nós tiramos a fralda mesmo durante o dia, então ele passou a ficar só de cuequinha, algumas vezes vazava o xixi, e o cocô também, né? E a gente sempre incentivando ele, ensinando ele a pedir, tal, tal, tal. E aí que eu não sei, ele foi amadurecendo nesse sentido, o corpinho dele foi amadurecendo, o psicológico dele. E depois, então, que as aulas começaram, ainda ficou, né, um tempo que escapava às vezes, mas aí no finalzinho de fevereiro, ele começou, então, a passar a pedir para fazer as necessidades no vaso. Então foi desde o mês de setembro do ano passado, quando ele deu aquele primeiro sinal, até fevereiro desse ano, quando, de fato, assim, nós consideramos que o processo do desfraude se encerrou aqui em casa. À noite, então, também ele não faz mais xixi. Já aconteceu algumas vezes de escapar o xixi à noite, e até por isso, muitas vezes eu coloco a fraldinha nele, porque vocês sabem, ele ainda dorme aqui na nossa cama muitas vezes, então para evitar maiores transtornos durante a madrugada, ainda mais agora que é frio, né? O frio já está chegando, então eu acabo colocando assim só por precaução, mas ele não faz mais à noite também. E é claro, né, que às vezes acontece de escapar, tanto durante o dia quanto à noite, mas são raras as vezes. Eu espero que vocês tenham gostado de saber como foi essa experiência aqui conosco, né, com relação ao Theo. Espero que possa ajudar você também de alguma forma, você mamãe, papai, famílias que estão passando ou que ainda vão passar por esse processo. Foi muito bom
ter encerrado esse processo, mas não esqueça, espere o tempo do seu filho também, sempre incentive, mas sem forçar nada. Eu acho que esse é o melhor caminho. As crianças nos dão sinais de quando elas estão prontas, né? Para várias coisas, especialmente com relação ao desfraude também, que foi o último processo, assim, maior processo que nós passamos nos últimos tempos aqui com o Theo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Dá o seu joinha se você gostou, inscreva-se no canal, deixe o seu comentário e siga-nos também nas redes sociais para que possamos assim ter um contato diário, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!